Aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número 8. Vamos ler até o versículo de número 13, a partir do versículo 1, tá? Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação, na completa e no amor que vocês têm por nós. Destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra para que a forte disposição que realiza seja igualada pelo zelo em contribuí-la, de acordo com os bens que vocês possuem, porque se há prontidão, há contribuição. A contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Falando a respeito de unidade, como foi falado, eu quero trazer à amada igreja nesta noite alguns pontos. Paulo, escrevendo aqui na sua segunda carta aos Coríntios, nesse capítulo que nós acabamos de ler, é algo muito importante, irmãos, que ele está destacando nesse texto. Porque se nós começarmos a lermos a partir de Atos dos Apóstolos, então nós vamos perceber e ver que a igreja, ela teve vários momentos de muita dificuldade. Isso, claro, profetizado pelo Senhor, avisado pelo Senhor, que a igreja passaria por um período de muita dificuldade, isso de escassez de alimento mesmo que eu estou falando também. E isso se sucedeu não só por uma vez, mas por várias vezes. Mas é interessante, irmãos, porque quando nós começamos a lermos isso, e aí damos continuidade nas cartas de Paulo, então nós percebemos que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito.
E Deus está no controle de todas as coisas. A igreja primitiva, claro, nós vamos ver isso em Atos, uma igreja que surge cheia do Espírito Santo através dos apóstolos. E aí começa 3.000, 4.000, 5 depois. Lucas já não conta mais os números, porque a cada dia, a Bíblia diz, Lucas registra que a cada dia Deus ia acrescentando multidões e multidões se convertendo ao Evangelho. Quando veio a perseguição por Saulo de Tarso, que eles começaram realmente a ir para outras cidades, então Deus começa confirmando grandemente. Eu já preguei aqui, Filipe chega em Samaria e bota Samaria de cabeça para baixo e traz um grande avivamento sobre aquela cidade. Então, aonde os apóstolos chegavam, aonde os irmãos chegavam, havia um grande avivamento, havia uma abundância do Espírito Santo. Mas essa igreja que está cheia do Espírito Santo, cheia do poder, cheia da unção, cheia do óleo, ela começa a passar a entrar por vendavais, ela começa a passar por momentos de dificuldades, se levantam judaizantes para confundir os irmãos, então começa a se levantar facções dentro das igrejas, então eles começam a ouvir que determinadas regiões, os irmãos estão passando muita fome, estão passando por muita dificuldade, então muitas igrejas se posicionam para ajudar os irmãos. Sabe por quê, querido? Sabe o que eu aprendo aqui? É que Deus, ele trabalha de uma forma muito maravilhosa, que muitas vezes de início nós não entendemos, mas depois nós passamos a entender. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite. Você sabia que a questão não é nós entendermos, a questão é nós estarmos disponíveis. Às vezes nós perdemos muito tempo querendo entender o que Deus quer fazer ou como Ele vai fazer. E muitas vezes Deus não quer que nós venhamos estarmos preocupados como Ele vai fazer ou o que Ele vai fazer. Ele quer que eu e você esteja disponível para aquilo que Ele quer fazer. Porque sabe o que é? Sabe como é o nome disso? Confiança. Quem confia em Deus, ele não está muito preocupado em entender, mas ele está disposto a fazer aquilo que Deus quer que faça, mesmo sem entender. Porque a igreja primitiva, eles não estavam entendendo, Senhor, por que a igreja da Macedônia está passando por tanta fome? Por que a igreja da Galáxia agora está passando por tanta dificuldade? Senhor, porque tem irmãos nesse momento que está passando por tanta dificuldade? Uma igreja tão poderosa, tão cheia do Espírito Santo. Senhor, por que não? Deus não estava querendo que os irmãos se posicionassem perguntando por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele vai revelar aqui uma coisa: o interesse de Deus e a vontade de Deus não era que eles ficassem olhando uns para os outros dizendo: por que a igreja está passando por necessidade? Por que a igreja está passando por dificuldade? Por que os irmãos estão assim, tão assado? Não, o que o apóstolo Paulo ele passa aqui é que Deus ele estava querendo, não era que as pessoas entendessem, era que elas se posicionassem. E é exatamente isso que ele vai destacar a sua segunda carta aos Coríntios. Ele vai destacar, amados irmãos, como as igrejas da Macedônia, elas se destacaram em meio às outras. Paulo, ele vai destacar muitas igrejas que no seu tempo, elas foram, irmãos, um baluarte, porque quando vinham vendaval, elas não ficavam perguntando por quê, não, elas olhavam um para os outros e diziam: os nossos irmãos lá em Jerusalém, eles estão passando fome, eles estão com dificuldade, o desemprego está muito grande, mas nós estamos aqui, nós temos 1 quilo de arroz, divide 1 quilo de arroz, vamos mandar para ele. Esse era o sentido da aprovação que Deus tinha mandado. Não era o povo ficar perguntando por quê, quem saiu, quem vai entrar, não. Deus queria posicionamento, e hoje o que Deus quer de mim, de você, é posicionamento. Não é ficar perguntando por quê, não é ficar perguntando até quando. Ah, Senhor, até quando? Não, não tem até quando. Se posicione.
adore aquele que vive, glorifique aquele que vive, confie naquele que vive, certamente Ele está no controle e vai fazer. E quando nós perdemos tempo procurando entender, aí as coisas se tornam piores. Sabe, é aquela ideia, mestre, quando sucederão essas coisas que o senhor está falando aí dos finais dos tempos, quando é? Como é que vai ser? Quando? Como? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, vão cuidar da vida de vocês, vão fazer aquilo que eu ensinei a vocês. Vocês estão me perguntando quando, por quê? Isso é exclusividade de Deus, rapaz. Isso é exclusividade de Deus. Deus não está a fim de revelar. Ele quer posicionamento. João saiu atrás. Senhor, mestre, quanto João? E João, ele não vai morrer? Por que ele não vai morrer? Até quando ele... E João, Pedro vai cuidar da tua vida. Tu está se preocupando com aquilo que é exclusividade de Deus. Entende uma coisa, Pedro? Vai fazer aquilo que você tem que fazer. A quanto João? Se ele vai morrer ou se vai viver, isso não te interessa. Cuide do que Deus tem colocado sobre você. Desenvolva o que Deus tem colocado sobre você. Porque você fazendo isso, você vai beneficiar João. Você vai beneficiar aos demais irmãos. Paulo, ele vai dar destaque aqui, irmãos, para algumas coisas a respeito das contribuições, como ele vai também escrever na sua primeira carta, no capítulo 16. O período de fome chegou. É interessante que quando você vai para Atos, o que era que acontecia na igreja lá em Jerusalém? Os irmãos vendiam suas propriedades e colocavam ali sobre os pés dos apóstolos, e era distribuído entre os irmãos para quê? Para que houvesse igualdade. Só que esse período ele passou. Anos depois, aqueles que tinham propriedade venderam, eles ficaram pobres também. E aí veio um período muito difícil para a igreja em Jerusalém. Mas as outras igrejas de outras regiões, elas ficaram sabendo. Quando o apóstolo Paulo fala das igrejas da Macedônia, entre elas está Filipos, os Tessalonicenses, a igreja de Bereia e outras. Então eles estavam em uma região onde também não havia essa abundância. Mas é interessante que o apóstolo Paulo vai dizer que mesmo eles, também passando por dificuldade, eles procuraram o apóstolo Paulo e disseram: apóstolo Paulo, nós queremos ajudar as igrejas que estão em perigo. Nós queremos ajudar as igrejas que estão em dificuldade. Não, mas vocês não têm muita coisa. Nós não temos muito, mas o que nós temos, nós queremos compartilhar. O que nós temos, nós queremos dividir. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está testemunhando, como ele mesmo vai dizer aqui: eu testemunho que essas igrejas, mesmo sendo pobres, elas conseguiram arrecadar o suficiente para manter os irmãos que estavam em dificuldade em outras localidades. Sabe o que é isso? Unidade. Isso é igreja. Preocupados uns com os outros. Isso é igreja. Se a gente for ajudar, a gente vai ficar sem. Não, isso não é atitude de fé. E é interessante que Paulo vai dar destaque, porque eles insistiram. Paulo disse: não, irmão, fica na bênção aí, vocês não precisam contribuir não. E eles ficaram: não, nós queremos contribuir, nós vamos contribuir, nós estamos enviando a nossa oferta aí para os irmãos. Quando a oferta chegou, o apóstolo Paulo se admirou, porque eram igrejas pequenas, igrejas sem renda, pessoas, muitos, a maioria desempregado, aqueles que trabalhavam se ganhavam muito pouco, mas veio uma grande oferta para os irmãos em necessidade. Isso é igreja. Isso também é ser cheio do Espírito Santo. Porque Deus, Ele prova exatamente nesses pontos.
É aí aonde está a revelação, é aí aonde realmente vai se destacar aquilo que Deus verdadeiramente quer ver na minha vida e na sua vida. Aleluia! Porque o apóstolo Paulo aqui vai dar destaque para algumas coisas, como por exemplo a fé, a palavra, o entendimento da palavra, era um povo que o pouco que tinha, eles repartiam, e isso fez com que o apóstolo Paulo visse naquela igreja Deus operando. Nós somos a continuidade dessa igreja. Como nós estamos fazendo hoje? Eu vou contar aqui um testemunho para a glória de Deus. Eu não estava lembrando, lembrei agora, então, é concernente a essa palavra. A igreja remanescente é uma igreja, como vocês estão vendo, pequena. Nós estamos aí na luta para cobrir o salão em cima, para a gente ir para a parte de cima, para a gente ter um conforto melhor. Sim ou não? Então, nós estamos nessa batalha, amém, irmãos? Tem aqueles irmãos que, pastor, conta comigo aí, 50 por mês, vamos colocar esse telhado. Nós colocamos já uma parte, esse mês nós terminamos já, e agora vamos seguir para a segunda parte. E aí eu estou confirmando com os irmãos se eles ainda vão permanecer. E aí, irmão, vai permanecer? Vou, pastor, pode botar meu nome aí. Eu estou dentro. Nós vamos cobrir. Então, eu recebi um recado de um pastor, pedindo ajuda. A renda de lá, eu sei que é o dobro da daqui, mas ele me pediu ajuda. Quando ele me mandou o recado, eu analisei, eu li aquele recado e aí, claro, como ser humano que tem inteligência, cérebro, raciocínio, logo eu assimilei essas coisas. Mas lá é o triplo daqui. A renda lá é muito maior do que aqui. Por que esse pastor está me pedindo ajuda? Eu era que era para estar sendo ajudado por ele, né? Mas ele estava pedindo ajuda porque ele vai abrir uma casa onde ele vai socorrer moradores de rua. Não é a casa onde as pessoas vão ficar lá confinadas, fazendo aquele tratamento, aquela coisa toda. Não. Vai ter pessoas dependentes químicos que serão tratados, mas não como se trata por aí, né? Que a pessoa chega para ser tratado em muitas casas de recuperações, a pessoa deixa de usar uma droga que é ilícita para viver dependente de uma droga lícita, né? Toma remédio para dormir, aquela coisa toda, e fica dependente do mesmo jeito. Enfim, eu não quero me prolongar aqui, mas quando ele me falou do projeto, então eu disse para ele que estaria vendo e analisar e orar. E aí eu perguntei ao Senhor, tu sabe da nossa condição. Eu quero que o Senhor me direcione aí, me dê entendimento aí a respeito dessa proposta. Então, irmãos, o que eu entendi é que aqui pode ser pequena a vista da igreja do nosso amado pastor. Ainda pode ser 3 vezes menor. Mas o Deus é o mesmo. E se Deus tem levantado ele para fazer um propósito desse, então eu entendo, querido, que o importante para Deus são vidas. Não é o orgulho, não é a placa, não é essa questão, não é isso que tem que ser colocado na balança. Ô, pastor, os irmãos, nós nos empenhamos tanto para contribuir, para termos dinheiro, para cobrir a igreja, e o Senhor lança uma oferta em outro ministério muito maior do que o nosso. Lancei. Porque são vidas que vão ser atendidas lá. São pessoas que vão ser tiradas do meio da rua, debaixo de viadutos. São crianças, são mães, são pais que vão ser atendidas lá. E eu entendo que
se a remanescente não ainda deu início a um trabalho como esse, então eu entendo que isso é evangelho. E se é evangelho, eu estou dentro e nós ajudamos. E se eu tivesse com toda a contribuição na mão do telhado e Deus dissesse, lança essa contribuição todinha lá, eu tinha lançado. Sabe por quê? Evangelho não é partidarismo. Não estou aqui para competir quem tem a igreja mais bonita ou a igreja mais cheia. Eu quero levar vidas para o céu, ensinar elas a conhecer a Deus, a servir a Deus e a obedecer a Deus, segundo a palavra de Deus. Não fui chamado para ser famoso pelo homem. No céu eu sou famoso. Deus me conhece lá, os anjos me conhecem, todo mundo me conhece lá. No inferno também eu sou famoso. Satanás me conhece, os demônios também me conhecem. Os homens é que têm dificuldade de me conhecer. Mas isso não importa. Porque não adianta eu mover a terra e não mover o espiritual. Nós fomos chamados para mover o mundo espiritual, querido. É o mundo espiritual que tem que ser movido. Quando a gente ora, a gente move o mundo espiritual. Quando o jejum é mundo espiritual. Quando se coloca diante de Deus é mundo espiritual. Quando prega o evangelho é mundo espiritual. Nós fomos chamados para mover o espiritual, porque quando o espiritual se move, tudo acontece no mundo físico. Aleluia, aleluia. Porque o poder e a autoridade que vem sobre a nossa vida, ele vem do mundo espiritual. Quando você olha para o endemoniado e diz, em nome de Jesus, sai dele. E o demônio vai embora. O que é isso? Mundo espiritual. De onde vem a autoridade? Não é do Bolsonaro. A autoridade veio do céu. Sobre a sua vida. Sobre a minha vida. Porque nós fomos chamados para mover o mundo espiritual. Toda enfermidade, toda doença, vai embora agora. Como é que está? Eu fui curado. Mundo espiritual. O médico que está no hospital, ele só consegue ver o quê? Só consegue o físico. Ele estuda medicina, se forma, não é verdade? Ele cuida de mim, de você. É algo que Deus estabeleceu também através dos homens. Mas o raio-x dele não revela demônio. Só quem vê demônio é aqueles que Deus capacitou com dom. Às vezes o senhor vai para o hospital, faz um monte de exame, não é? Raio-x, x-raio, faz tudo. Você não tem nada e a dor está lá, e o negócio está lá, a pessoa está se acabando. Aí chega aquela irmã de chinela, né? Aqui o calcanhar todo rachado, cabelo meio duro, né? Porque não tem muito creme, não tem dinheiro para comprar, né? Roupinha meio surrada. Aí chega assim, olha para a pessoa e diz, Deus está me revelando, é um demônio na sua vida, vem aqui que eu vou orar por você. Em nome de Jesus, cai por terra agora, capeta, e vai-te embora. Porque o crente, ele move o mundo espiritual. O mundo físico, ele é movido pelo mundo espiritual. O mundo espiritual, ele rege. A bênção vem da onde? Do mundo espiritual para o mundo físico. Tudo vem de lá para cá. Porque é o mundo espiritual que governa. E é o mundo espiritual que estabelece governos, autoridades. O mundo espiritual estabelece. Porque seria estranho, né? O seu pastor ser um anjo, um querubim. Já pensou você ser pastoreado por Miguel? Não, Deus levanta um magrelo que nem eu e coloca sobre a sua vida para cuidar de você. Mas de onde vem a autoridade? Do mundo espiritual. Com quem eu presto conta? O mundo espiritual. Eu não estava dizendo, não é fácil ser pastor, não é não. O mundo espiritual, ele cobra muito. Da parte de Deus, tem prestação de conta. Quando eu não faço, como eu não ajo, quando é chamado. A parte do capeta é os levantes. São aquelas batalhas, né? Durante as noites que ninguém vê. O pessoal diz que o presídio é onde o filho chora e a mamãe não vê.
Pois as caladas da noite é onde o pastor chora e a igreja não vê. É sério, irmão, o negócio é estreito, mas a igreja que teme ao Senhor, a igreja que anda em fé, a igreja que verdadeiramente busca o Senhor, se deixa ser cheia, conduzida pelo Espírito Santo, então essa vai vencendo, ela vai abrindo caminho. Por quê? Porque é uma igreja que está direcionada por Deus. Então, enquanto havia muitos necessitados da igreja, aqueles que eram mais ainda disseram: não, você não vai viver assim. E a igreja começou a ajudar. Quando tinha fome aqui, a igreja daqui ajudava. Quando era aqui, a igreja daqui ajudava. E assim, todos iam ajudando uns aos outros. Porque isso é a igreja. Deus não vai nos isentar de situações. Porque é nelas que nós vamos aprender quem nós somos. É nas lutas que nós vamos entender qual a nossa capacidade. Até onde nós possamos ir. É aí onde nós entendemos que verdadeiramente Deus está conosco ou não. Se nós temos fé ou não. São através delas. E é isso que o apóstolo Paulo vai destacar aqui. As igrejas da Macedônia, elas surpreenderam. É tanto que ele vai dizer: vocês sendo pobres, vocês sendo pessoas tão pequenas financeiramente, vocês abundaram aí na oferta. Veio mais oferta daí do que igrejas que são grandes. Eu lembro que uma vez eu estava no ministério e houve uma campanha. Esse ministério ele é nacional e a gente, de repente, ele lançou para todas as igrejas fazer arrecadações de alimento, de roupas, porque ia ter um grande evento aí nos interior aí. Se eu não me engano, tinha acontecido uma tragédia aí, ou era no tempo de seca, eu não estou bem lembrado. Eu só sei de uma coisa, deixa eu lhe dizer. A congregação que nós éramos era pequena, porque esse ministério tem megas igrejas. É um ministério rico. Mas você sabia que a igreja aqui da Praia do Futuro, que era uma das menores, arrecadou mais do que a igreja que tinha 500 mil membros? Uma igreja pequena fez a diferença no mundo espiritual. Nós não podemos estar olhando para essas questões. Nós temos que visar o propósito de Deus. Qual o propósito de Deus? O que é reino de Deus? É isso que nós temos que focar. Qual o propósito de Deus? O que é o reino de Deus? É isso. Aleluia. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: olha, irmãos, eu quero vos encorajar. Eu quero ainda mais, irmãos, levar alegria, porque eu estou muito alegre, pois vocês trouxeram refrigério ao meu espírito. Estou muito feliz com a atitude e a ação de vocês. E eu não estou aqui, amados, olha, querendo mandar em vocês. Isso agora se referindo aos coríntios, né? Porque ele vai usar o testemunho das igrejas da Macedônia para falar à igreja de Coríntios. Como os irmãos lá surpreenderam mais do que eles. A igreja de Coríntios era uma igreja rica. Tinha muito empresário lá. Muita gente endinheirada lá. Por isso que o apóstolo Paulo vai chamar a atenção deles. Igrejas pequenas fizeram mais do que vocês. Igrejas que não tinham, mas elas deram um jeito e mandaram as suas ofertas. E vocês estão com dificuldade de semear. Vocês estão retendo a contribuição de vocês. Está vindo muito pouca contribuição daí, irmãos. Irmãos, me façam alegre, irmãos. Me dê alegria, me dê refrigério no meu espírito, irmãos. Irmãos, se levantem, contribuam. Eu não estou aqui mandando, mas eu quero aqui fazer uma prova. Eu quero aqui ver se vocês se destacam além das demais, porque vocês têm capacidade para isso. Paulo estava dizendo para a igreja de Coríntios: irmãos, acordem,
despertem, irmãos, despertem. Vocês têm uma capacidade tremenda e estão deixando igrejas pequenas botar vocês no chinelo. Despertem, irmãos. Façam a obra de Deus. Façam o que Deus quer que vocês façam. Vocês foram pioneiros nisso. Paulo vai dizer, estou destacando aqui, não só a contribuição de vocês, mas vocês foram pioneiros, porque vocês trouxeram essa ideia para que as igrejas ajudassem umas às outras, e vocês deram a ideia, vocês sentiram no coração. Isso quer dizer que Deus falou com a igreja de Corinto, porque foi ela quem puxou o bonde. Paulo está dizendo, gente, Deus colocou no coração de vocês, e aqueles que não recebeu no coração, surpreendeu em oferta, e vocês que receberam de Deus o projeto, vocês não estão fazendo da forma certa. Vamos lá, gente, se levantem e dê continuidade à obra que Deus tem chamado vocês para fazer. Vamos lá, gente, realizem aquilo que vocês têm que realizar. É isso que o Senhor quer da igreja desses últimos dias. Não é buscar entender por que está passando por necessidade. Não, eu não preciso entender por que o irmão A, a irmã B está passando por necessidade. Deus quer que eu esteja ali na posição para dizer, eu vou ajudar, eu vou fazer. Deus quer atitude. Deus não quer pergunta. Deus não quer discutir. Ele só quer disponibilidade. Surpreenda. Surpreenda. Jesus disse que aquele que faz somente aquilo que lhe é mandado, ele é um servo o quê? Inútil. Se eu fizermos tudo que Deus quer que eu faça, eu sou inútil, porque Deus espera que nós o surpreendamos. Por isso que Jesus disse, se o irmão chamou você para andar 1 milha, vai com ele 2. Anda 2. Chegou no ponto? Chegou. Eu vou mais além com você. Não, pai, você... Não, eu vou mais além com você. Eu não vou parar aqui. Eu sei que eu vim até aqui, mas eu vou mais além. Porque se eu parar aqui, eu cumpri aquilo que eu disse que ia fazer. Mas isso não é o suficiente. Eu quero ir além. Aleluia. Eu quero ir além daquilo que está estabelecido. Eu quero fazer um pouco mais. Dá para mim fazer mais um pouco. Porque quando nós começamos a pensar nessas questões, nós nos afundamos, nós estacionamos, nós paramos, e Deus não quer que o seu povo pare. A resposta de Deus para Moisés foi qual? Diga ao povo que marche, que ande, que avance. Tem um mar, não importa o que é que tem, diga ao povo que ande. Deus não quer saber se tem um mar, Deus não quer saber disso, querido. Deus quer que nós venhamos avançar. Deus não está preocupado aí, quem saiu, quem chegou, Não, Deus quer que nós avancemos. Como igreja santa, imaculada, aleluia, lavada, remida no sangue de Jesus. Vivendo neste mundo tenebroso, mas sendo luz. Vivendo em meio a uma geração pervertida, mas sendo santo. Aleluia. É isso que Deus quer de mim, de você. Você pode ficar de pé? Aleluia.